Gente, boa noite. Bom, vamos começar o debate sobre versão e arte. Meu nome é Matheus Nagim, somos curadores da mostra. Não sei se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, vocês estão aí, não estou nem conseguindo ver direito aqui com essa luz. Mas enfim. Bom, eu vou apresentar rapidinho aqui, depois se vocês quiserem se apresentar um pouco mais antes. Aqui do meu lado direito está o José Gatti, que é professor, pesquisador, dá aula aqui na Faculdade do Paraná, né, a Tuiuti, em São Paulo também. Aqui do lado esquerdo a Tamires Spinelli, é realizadora e militante, faz vídeos, performances, entre outros. E lá o Irados Reis, também é pesquisador e realizador, fez o Doce Amianto, que eu não sei se vocês viram antes, e outros filmes. Bom, eu vou passar a palavra para os três, e depois a gente faz um debate, enfim, aí a gente segue depois. Para uns 15 a 20 minutos, né, para cada um, né, só para ter um debate depois, porque a gente tem que sair daqui antes, 10 para as 10. Então, bom, começa com o José Gatti. Obrigado. E obrigado por terem vindo aqui. Só agradecer a Caixa Cultural também, antes, só por ter, por estar recebendo a mostra, enfim, por estar hospedando a gente aqui. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal que organizou. Obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a Curitiba, onde eu venho periodicamente para dar aulas. E é bom também rever alguns alunos e alunas, e que alguns não são mais alunos nem alunas e são colegas, outros são futuros colegas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a ideia mesmo da mostra, né? Queer Cinema. Queer Cinema é uma expressão que ficou consagrada a partir dos anos 90, portanto é uma coisa muito nova, né? E a própria palavra queer é uma coisa nova, né? É uma palavra que todo mundo já sabe vem do inglês e que tem um significado bem múltiplo, né? Quer dizer estranho e quer dizer pervertido, quer dizer sacana, quer dizer viado, quer dizer sapatona. É uma palavra que soa para os ouvidos anglófonos de uma forma muito grosseira, né? Se você for lá no meio oeste dos Estados Unidos, em Oklahoma, fala assim, o filme era queer, né? Vai soar muito mal. Se você for para Nova York e falar, o filme era queer, sim, claro, uma tendência nova e tal, né? Então a palavra queer, ela está assumindo matizes diferentes há muito pouco tempo. E hoje, pode-se dizer, já existe um campo, principalmente nos países de língua inglesa, mas que já se alastrou por todo um universo acadêmico globalizado, existe um campo da teoria queer, né? Teóricos começaram a enfrentar essa questão e tentar decifrar o que estava significando pensar o mundo, fazer uma reflexão sobre o mundo e sobre as artes, claro, do ponto de vista queer, né? E a gente pode dizer, sim, que os estudos gays e lésbicos que tiveram um apogeu nos anos 70 e 80, eles foram, de uma certa forma, não soterrados, mas eles foram engolidos por esse guarda-chuva queer, né? Porque queer, como eu acabei de dizer para vocês, que é uma palavra que soa mal, ela quer dizer viado e sapatona, né? Ela pode ser ofensiva, mas para ambos os campos da homossexualidade, né? E a gente tem que entender também que queer é um termo, a própria teoria queer é herdeira de uma mudança radical nas ciências humanas
e que também não tem muito tempo, tem 30, 40 anos, 50 anos no máximo, e que foi a ideia de que, o pensamento de que você pode categorizar separadamente sexo, que seria o sexo biológico, gênero, que seriam as manifestações masculina e feminina e tudo que está no meio, no campo da cultura, no campo do comportamento, né? E, por último, sexualidade, que é a coisa mais complicada, porque é do campo do desejo. Por isso a gente tem que recorrer à teoria psicanalítica, a recorrer a outros campos teóricos, né, para poder tentar entender como é que o desejo se manifesta. O mais importante que queer está trazendo é que queer é um termo que encampa a qualidade espectral de todas essas manifestações. E o que eu quero dizer com espectral é a gente não pensar mais binariamente, homem e mulher, né? O que está no meio entre homem e mulher? Sabe quem que está no meio entre homem e mulher? Todos e todas nós. Não existe uma mulher absoluta, não existe um homem absoluto, todo mundo está no meio, né? No campo do gênero, também. Inclusive o gênero é muito variável culturalmente, etnicamente, geograficamente, né? O que é considerado feminino, o que é considerado masculino, em cada lugar do mundo, é extremamente variável, muito mais variável do que se imaginava. E isso quem nos ensina é a antropologia, a etnografia, que mostra pra gente que as concepções de masculino e feminino que nós tínhamos até 40, 50 anos atrás estão decididamente soterradas. No campo da sexualidade, então, o que te dá tesão? Ou melhor, o que pode te dar tesão, né? É muito amplo. É muito amplo, e se nós temos o quê? Quantos bilhões de pessoas? 6 bilhões, talvez a gente tenha 6 bilhões de desejos diferentes no mundo. Porque as articulações de imaginário, de linguagem, de cultura mesmo, de manifestações de valores, elas são combinações infinitas, né? Por isso que, agora, eu tinha até preparado uma outra fala, viu? Não estou falando nada do que eu tinha preparado. E eu cheguei a assistir esse filme que eu não tinha assistido, já tinha ouvido falar, esse filme chamado Doce Amianto. Eu fiquei fascinado com esse filme. Estava todo mundo nessa sessão? Não, perdeu. Não perdeu. O título já diz isso, né? Doce amianto. Vocês sabem o que é amianto? Amianto é um mineral nocivo à saúde. Ele era usado para misturar-se com cimento para fazer telhas de amianto, até se fazer propaganda, telha eternite, telha brasilite, tal. Hoje ele está banido em quase todos os países do mundo. Acho que o Canadá, que produz ainda amianto, é um dos únicos países que ainda não proibiu o amianto. O amianto foi usado como isolante térmico para construções nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, dentro das paredes. Hoje em dia, numa escola antiga, de construção antiga, quando se descobre que ainda tem amianto dentro da parede, você sabe o que eles fazem? Eles tiram as crianças da escola, fecham a escola, demolem as paredes para construir outra vez, para tirar o amianto e colocar ele junto com plutônio em algum lugar. Claro que países do terceiro mundo como nós, ainda temos um monte de telha por aí, mas não se faz mais telha de amianto no Brasil. No Brasil ficou proibido. Apesar de uma certa bancada do Congresso tentar manter isso o máximo possível, acabou sendo proibido. Então a telha eternite que você compra hoje não é mais feita com esse asbestos, amianto, mesma coisa. Então doce amianto já é uma contradição, né? Já é uma coisa que está sendo dita e que está sendo desdita, porque está sendo maldita, inclusive. Porque doce amianto é como se fosse um doce veneno, uma coisa nociva a qualquer ser humano e que ao mesmo tempo é doce, né? E isso está em total harmonia, ou desarmonia, porque o filme é super desarmonioso, no bom sentido eu vejo, com a personagem, que você sabe que não é uma mulher, apesar de se comportar com aquele clichê de mulher, né? O filme está jogando com clichês o tempo todo. Até o gênero do filme eu não sei qual é. Gênero não sexual, gênero narrativo, né? Às vezes é suspense, às vezes é melodrama, às vezes é tragédia, é filme de serial killer,
parecido com você, aliás, né? O carinha ali. E é um filme de fantasma. Tem uma trilha sonora que eu fiquei espantado com a qualidade da trilha sonora, né? Então ele está jogando com esses clichês e esses estereótipos e esses modelos pré-fabricados que a gente já tem. Então você fala assim, é um travesti, vou dar risada. Depois você se comove. Mas espera um pouquinho, eu estou me comovendo com essa figura que é patética, que é um travesti, da qual eu tenho que rir, né? Não, ele está jogando o tempo todo com isso. A cena da vida em comum, o casamento, nascimento, vida e morte de um casamento entre Amianto e Herbert, é sensacional. Aquela fantasia que ela tem, que eu também não tenho certeza se é fantasia, aconteceu, não aconteceu. Quer dizer, o filme está puxando o tapete debaixo dos nossos pés o tempo todo. É um filme super queer. Mas pera um pouquinho, é claro que é queer, né, Zé? É claro que é queer. A personagem principal é uma traveca. Quem disse que ela é uma traveca? Como personagem ela é traveca ou ela é uma mulher mesmo? Não sei, né? É um homem fazendo o papel feminino? Será que é isso? Ou ele está fazendo o papel de travesti? Acho que não. Então, como é que a gente pode entender esse filme? Ele é queer porque ele é um filme pervertido. Ele é um filme pervertido não só no gênero dos seus personagens, não só na sexualidade dos seus personagens. Ele é um filme pervertido na sua estrutura narrativa, no seu conceito estético, no seu partido estético, nas escolhas que os cineastas fizeram. São dois, o Irá e o Guto. Guto, parente. São os dois cearenses. Lá no Ceará estão acontecendo coisas, gente. Aliás, o cinema cearense, né? Então, é um filme pervertido e ele é queer nesse sentido. Você não precisa dizer que o filme é queer, porque, claro, né, vocês já sabem disso, não tem personagens. Eu vou invocar um filme agora que vocês vão dizer não tem nada de queer. Eu recentemente vi um documentário sobre o Mário Peixoto, o grande Mário Peixoto, que fez o filme Limite, que é uma das obras-primas da vanguarda cinematográfica de todos os tempos e todos os países. Quem não assistiu, não deixe de ver. É um filme super queer, em muitos sentidos. O Mário Peixoto, ele estava na Inglaterra, em 1927. Ele tinha, 19 anos. E estava estudando lá. E ele escreveu no seu diário assim: puxa vida, finalmente consegui assistir Metrópolis. Todo mundo sabe, eu falei Metrópolis, já veio uma imagem na cabeça, né? Talvez da Brigitte Helm fazendo aquela mulher robô, né? Aquela Maria falsa, Maria verdadeira e não sei o quê. E ele diz assim, Brigitte Helm estava maravilhosa, mas o ator principal era muito lindo. Ele diz isso no diário dele, né? Então eu comecei a lembrar, o filme Metrópolis é um filme que eu uso para dar aula todos os anos, já vi muitas vezes, e comecei a lembrar do personagem principal, o Joe Fredersen, que é uma figura super queer. Claro, existem todas as convenções do cinema silencioso, ele tem aquela maquiagem carregada, naquela época se colocava uma maquiagem branca, batom, delineador em todos os personagens masculinos, era uma coisa comum, mas o gestual dele, a dramaticidade e tudo, não sei se na Alemanha aquilo era aceito como comportamento masculino, mas para nós, para o nosso olhar de hoje, não é. Metrópolis é um filme que se transforma ao longo do tempo. Hoje a gente vê Metrópolis, evidentemente, de uma forma diferente dos espectadores e espectadoras da década de 20, fosse na Alemanha. Agora, quando o Mário Peixoto disse assim, mas o protagonista é muito lindo, isso no diário dele, né, Mário Peixoto dizendo isso, é muito revelador. Quer dizer, de que maneira que um filme como Metrópolis foi apropriado espectatorialmente pelos espectadores como Mário Peixoto, como um texto que estava trazendo algo queer, né, na sua narrativa. Então, um filme que é queer, né, que é importante a gente notar, não é porque tenha personagens queers, né? Ele pode não ter nenhum personagem queer, mas ele tem uma sensibilidade, uma estética, né, escolhas, às vezes de figurino, de cor, de gestualidade, que podem revelar isso.
Doce Amianto é um resumo de todas essas coisas. Doce Amianto é um filme assumidamente queer. É um filme muito queer, porque ele está dizendo isso o tempo todo para nós, na nossa cara. E ele está usando uma dessas qualidades de uma narrativa queer que eu acho importantes. Ele está usando uma narrativa queer para fazer um comentário sobre aquilo que de uma certa forma se opõe ao universo queer, que é a heteronormatividade. Então, para nós entendermos como é que a teoria queer pode funcionar, a gente tem que entender o universo heteronormativo, que é o universo do discurso patriarcal por excelência. É um universo que já tem uma série de códigos pré-estabelecidos, já tem uma série de princípios que têm que ser respeitados. Por exemplo, dos mais radicais aos menos radicais. Os mais radicais, vamos dizer assim, homem é homem, mulher é mulher, a mulher se destina a isso, o homem se destina àquilo, temos que formar uma família que tem que ser só assim, não pode ser assado. Né? Já sabemos dessa luta que a gente tem. Né? Então, tudo que é queer, de uma certa forma, está se antepondo ou se opondo à heteronormatividade. E Doce Amianto está o tempo todo fazendo, como eu não sei se é paródia, eu não sei se é melodrama, não sei se é tragédia, não sei se é filme de ficção científica, não sei se é filme de fantasma, aliás, muito bem feito como filme de fantasma, não sei se aquele fantasma era heterossexual na sua vida e depois ele se transformou num fantasma super queer, né? Não sei, mas é um filme que está lidando com todas essas questões. Então, parabéns ao trabalho. Falei muito tempo já, né? Ainda tem tempo, nossa, então vou falar mais. Enfim, é isso. E o queer fica no meio, né? Eu estava falando sobre o espectro. Ninguém é homem totalmente, ninguém é mulher totalmente, ninguém é hétero totalmente, ninguém é homossexual totalmente. Né? Esses termos, de uma certa forma, são polos provisórios. O próprio Gilles Deleuze fala, né, ele e o Félix Guattari desenvolveram toda uma teoria do devir. Né? Todos nós somos seres em processo de devir. Nós somos seres em processo. Né? Então, entender o mundo assim significa você ter que abalar uma série de princípios que pareciam estar estabelecidos. As coisas não estão estabelecidas. Então, e assim como a palavra queer, no campo acadêmico, no campo teórico, de uma certa forma desbancou os estudos gays e lésbicos que existiam até os anos 80, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, a palavra queer já está anunciando para um momento, num futuro, distante ainda, com certeza, mas num futuro em que palavras como gay não vão existir mais, lésbica não vão existir mais, e talvez nem homem nem mulher vão existir mais. Serão outros vetores que nos identificarão e que nos colocarão dentro do mundo social, dentro do mundo coletivo. Quem é você? Né? Que é essa a pergunta. Né? Quem é Amianto? Quem é Blanche? Que, aliás, você de Blanche não tem nada, minha filha. Né? É evocativo, inclusive, de um bonde chamado Desejo. Né? Blanche. Né? Quem é essa Blanche? É Blanche Dubois? Né? Parecia uma coisa assim. Então, como é que é? É isso mesmo. Ah. É ótimo. Com toda a dramaticidade da Blanche Dubois, né, que o Tennessee Williams colocava a sério. E que aí no Doce Amianto, às vezes é e às vezes não é a sério. Né? Então você fica no meio, no entrelugar, né, como diria Romeu Baba. Você fica no meio desse espectro. É um filme profundamente espectral. Inclusive tem espectros que ficam voando. Né? Então eu acho um exemplo excelente daquilo que a gente pode entender como sendo cinema queer e que pode ser ilustrativo daquilo que a gente pode entender do que seja teoria queer. Mas eu estou disponível para mais perguntas, quer dizer, para perguntas, e, por favor. Obrigado. Eu que agradeço, Nath. Obrigado. Agora eu passo para Tamires. Boa noite, quero agradecer primeiro o convite do evento. Queria dizer que eu vou ter que ler um pouco. A fala do Zé foi ótimo nesse sentido de não ler, mas eu vou precisar, então eu queria pedir a paciência de vocês para isso também, porque acho que a comunicação espontânea ela é um pouco mais efetiva, assim. Mas aí, o que eu vou fazer aqui
é que eu vou relatar um pouco de algumas experiências enquanto realizadora e enquanto corpo desviante também, assim, e relacionar um pouco com a teoria queer. E acho que isso é a forma como eu melhor posso acrescentar o debate, porque eu não sou acadêmica, eu sou realizadora, sou performer, cineasta, já fui um pouco mais. Então, e também dizer que talvez a associação das ideias esteja um pouco rápida e pouco explicadas, então depois a gente pode conversar, porque também não quis fazer um texto, quis trazer alguns conceitos, mas não fazer um texto acadêmico com definições. Então, vou começar a leitura. Queer não é uma estética, nem um estilo de vida como quer fazer o capitalismo. Queer não é um novo nome bacana para homens gays, como pode talvez concluir um desavisado ao passar os olhos pelas sinopses dos filmes dessa mostra. Queer também não é dogma. Queer, pelo contrário, é fluxo. Acho que o que há de mais valor na teoria queer hoje, para mim, está muito contido no conceito de micropolítica. Ronick e Guattari afirmam, e eu cito, abre aspas, a questão da micropolítica é de como reproduzimos ou não os modos de subjetividade dominantes. Essa noção traz a política para o nível da experiência. Não estamos mais falando de uma política que acontece dentro das instituições oficiais, mas da que fazemos no cotidiano, enquanto nos relacionamos com o outro e através dele nos construímos. O desafio desse entendimento está em não podermos limitar nossa politização ao debate intelectual, e muito menos em bradar opiniões em caixa alta, como tem sido comum ultimamente. Se a opressão é estrutural e o poder age através de nós, surge uma necessidade de subverter gestos e desprogramar códigos que constituem o que entendíamos como nossa identidade, como nós mesmos. Nesse percurso é fácil se perder. Se perder, na verdade, é parte importante do percurso. No fluxo de tantas desterritorializações do corpo e subversões de identidade, a arte ganha o papel de propor e cartografar os novos territórios que se apresentam, como comenta Beceado em Testionk. Ela diz, a arte, a filosofia ou a literatura podem funcionar como contra-laboratórios virtuais de produção de realidade. Eu relaciono também a micropolítica, as discussões sobre as dissoluções da fronteira entre a arte e vida que ganharam força nos anos 70 e seguem como assunto caro a arte contemporânea. O que ambas me dizem é que a representação já não basta. Visibilidade não é o bastante para nós, cujas existências têm de ser negociadas a cada espaço que adentramos. Tem uma frase da Peg Fallon que sempre me lembro e digo sempre que posso. Se visibilidade fosse igual a poder, o mundo ocidental seria governado por mulheres brancas seminuas. É muito boa, né? Eu sempre digo porque foi uma coisa que deu uma mudada assim, para mim. E acho que a esquerda está sempre muito em volta de representação e visibilidade, precisamos aparecer, mas acho que também tem o poder da margem que é preciso ser discutido. Então, diante desse impasse, quais seriam, então, as estratégias possíveis? Pessoalmente, passei a explorar outros campos que não a produção de imagem, pois tenho me interessado em me afastar desse mecanismo automático da imagem, onde um corpo se torna uma representação de si, e explorar também outros campos, como a performance. Mas sendo esse um evento de cinema, acho que pode ser pertinente narrar um pouco sobre como essas questões se refletem na realização de um trabalho audiovisual. O último curta que eu dirigi chama Translucids, e ele partia da proposta inicial de trabalhar com vídeos autodocumentais publicados online por pessoas trans. Foi um filme quase todo realizado num pequeno quarto, onde eu e um diretor assistente passamos cerca de um mês assistindo vídeos no YouTube, cartografando recorrências e disparidades. No início, eu vi uma potência muito grande veiculada pela possibilidade da autorrepresentação daqueles indivíduos por meio do audiovisual. Mas o que o processo se revelou ser e o que busquei transpor em linguagem no resultado final estava além disso. Para descobrir o que estava além, tive que me perder, que me relacionar intimamente com o material. Tive que me transformar para descobrir que aquele processo e tantos outros que se seguiram depois desse era sobre como se relacionar com o outro. Durante todo o tempo, me preocupava em ir contra as convenções do documentário clássico,
Esse que coloca a câmera diante de alguém, enquadra sua cabeça e se apropria de sua história para comover ou divertir o público. Era importante para mim propor uma outra relação realizador-personagens. Formalmente, fiz o contrário da cartilha. Cortei as cabeças e deixei os corpos, dando ênfase aos gestos e jogando no lixo o discurso que se constrói partindo da identidade. Ao invés de construir o filme através de depoimentos, deixei-me permear pelas narrativas. Não persegui a tarefa de representar um grupo, mas de entender os efeitos que esse material tinha sobre mim e, poeticamente, propor uma experiência fílmica capaz de aproximar o espectador de uma série de questões que aquelas imagens corpos suscitavam. Numa camada pessoal, o filme me trouxe conhecimento e a disponibilidade para entender meus próprios trânsitos de gênero, além de uma noção de comunidade que é além da semelhança, mas era sobretudo pautada na diferença. A comunidade é assunto que, de forma diferente, aparece também em alguns filmes presentes na mostra. Está claramente em Tatuagem e Na Sua Companhia, do Marcelo Caetano, filme que gosto muito. Esse último desenvolve sua trama afetiva sexual para desembocar na cena em que o personagem principal é apresentado para a família de seu companheiro recente. Uma família que as bichas inventaram para si de modo a recriar os ritos sociais e assim fazer possível suas vidas. Há ali a criação de um novo território dentre tantos os possíveis. Ali também está se falando de multidão, em contraponto à noção de minoria. Na Sua Companhia também constrói seu discurso político através da qualidade das relações apresentadas. O personagem que inicia o filme sendo objeto retratado pela câmera amadora diegética, ao fim do filme toma para si o aparato e retrata o protagonista, para em seguida filmar-se ao espelho e documentar as minúcias do cotidiano. Na minha leitura, a potência desse filme não se dá pela representação de um grupo marginal, no caso gays e negros, mas em discutir a delicada relação que o cinema, ao produzir imagens, tem com o outro, e como propõe que o espectador perceba esse outro. Tenho pensado que a subversão na arte contemporânea se dá principalmente por sua característica relacional, que não deve ser limitada às obras interativas. Relacional como toda obra cuja forma é desenvolvida como um convite ao observador a rever as relações sociais através de um objeto estético. O político da arte está na forma. Sendo assim, os reflexos do fenômeno queer, subversivo por natureza, perdem potência se limitados aos temas, pois apenas quando o próprio sujeito se problematiza, ele se torna agente transformador de si e do mundo. Foi isso que eu preparei, gente. Acho que a gente pode conversar depois um pouco melhor, acho, sobre as questões. Acho que tem várias coisas que se comunicaram um pouco com o que o José falou. Bom, muito obrigado, Tamires. Bom, agora o Irá, por favor. É isso. Bom, eu sou o Ira dos Reis e, na verdade, eu venho da literatura, né? Eu escrevo poesia desde criança e estudei cinema por conta própria quando era adolescente, porque o roteiro me interessava, para poder criar um tipo de poesia que fosse imagética e onde o diálogo pudesse existir e tal. E depois acabei me aproximando cada vez mais do cinema. Primeiro fazendo trilha sonora, porque aí eu aprendi a fazer música para poder fazer os recitais usando as minhas próprias músicas. E o que me interessa na música basicamente é a música que é feita a partir do ruído, a partir de colagens e etc. Né? E eu me perdi. Bom, aí, enfim, a ideia de Doce Amianto surge a partir de um poema chamado Solilóquio / Amianto, né, que foi feito para um amigo meu, Marcelo Bittencourt, a quem o filme é dedicado, um dos amores da minha vida, que se matou em 2010. E no poema eu sou Amianto e ele é a Blanche. A Blanche é a Blanche por conta da Blanche de Bois, do Tennessee Williams, e é a
amiga louca e morta, que no poema é evocada o tempo todo, e tem uma espécie de refrão, onde ela é evocada o tempo todo pelo amianto, só que ela nunca volta. E quando eu decidi escrever o roteiro, eu decidi que eu queria rir de mim, que eu estava muito de saco cheio de mim, assim, viúva, chorando o tempo todo. E aí eu decidi rir de mim, assim, porque eu estava ridículo mesmo, né? A gente é muito capaz de ser ridículo, como a gente é muito capaz de enlouquecer. E quanto mais estranho a gente é, e tem noção disso, mais claro fica assim, a capacidade da gente virar um ser patético. E isso não tem que ser um real problema, assim, para mim não é. Não tem muito problema em ficar doido, parecer patético, ser ridículo. E nem que os outros também sejam, assim, nunca me distanciei de alguém por causa disso. Por outras coisas, assim. E então, aí eu me reuni com o Guto, e ele tinha a ideia de fazer um curta sobre um conto do Bukowski, um conto sem título do Bukowski, né, onde aquele cara acorda colorido e perde esposa e emprego e sai correndo na rua, enlouquece, etc. E a gente achou que as duas histórias tinham a ver, e a gente começou a pensar como elas poderiam estar juntas. E o Marcelo tinha tudo do Bukowski, ele amava o Bukowski, então as coisas foram ficando cada vez mais perfeitas, assim. O Guto Parente, ele é cineasta, de fato, eu não sou. Eu digo que eu sou um cineasta esporádico. Embora me interesse muito, assim. E eu acho que a gente foi apostando realmente nessa estética totalmente gay e louca, assim. Eu queria que o filme ele fosse... A gente pensou em montar ele e criar ele totalmente, como é que chama, desestabilizado, assim, como a personagem é. Né? A gente queria que o filme tivesse essa montagem que parecesse com ela, assim, que falasse bastante dela também, que ela pudesse existir ali na forma do filme, né? E aí, quando eu estava escrevendo o roteiro, assim, não tinha pensado, foi estranho, porque eu falei, pô, quem é que vai fazer o Marcelo, né? Quem é que vai fazer a Blanche? Aí eu pensei que só eu podia fazer a Blanche, então eu decidi fazer a Blanche. E aí, se só eu podia fazer a Blanche, só o Dane podia fazer a Amianto. O Dane é um grande amigo meu de Fortaleza, uma bicha completamente louca, incrível, que tem um Tumblr chamado Meu Cu Que Brilha, que passa o tempo todo sendo proibido, porque ele coloca coisas bizarras. Tem um Tumblr também de poesia dele, chamado Zero Novidade, que é maravilhoso, uma das bichas mais incríveis que eu conheço. E aí eu liguei para ele e falei, ó, tô escrevendo um roteiro e você vai ter que aceitar fazer o papel. Ele disse que aceitou porque achava que era mentira. Aí ele é muito tímido, é muito engraçado isso. E aí eu fiquei enchendo o saco dele, assim, falei, se você não fizer, não vai ter filme, porque só você pode fazer Amianto. E foi muito louco, assim, porque ele se garantiu muito. E eu acho que eu e Dane, por exemplo, Marcelo também, né? A gente sempre teve nesse lugar, que é nesse lugar da margem mesmo, né? E a mim, assim, desde a adolescência, que uma vez que eu entendi que eu estava à margem, eu decidi que eu me manteria ali. Assim, no centro ele não me interessa de forma alguma, né? E por conta disso, por ter feito essa opção tão cedo, eu parei de estudar na oitava série, fui ser autodidata, usei todas as drogas que eu podia e ainda uso, transei com todo tipo de gente e ainda transo, e decidi viver uma vida onde experienciar fosse uma coisa realmente importante, né? E onde o hiato também fosse importante, a inutilidade fosse importante, o absurdo fosse importante, assim, minha vida cheia de absurdos, cheia de hiatos, cheia de inutilidades, como eu gosto que as coisas sejam. E eu acho que é isso.
outra referência também importante, James Thurber, ele tem uma história de um homem que nasce com uma flor na cabeça, e o Eugênio Ionesco, né, os rinocerontes. O cara acorda de manhã e já tem um chifre aparecendo e tal, né? São referências interessantes. Agora, o que me encanta no filme, entre muitas outras coisas, é a plasticidade, né? A concepção visual mesmo, né? É muito rico, vai pelo kit, né? Tem muita coisa kit, mas muito bem utilizada. Tem algumas experiências que vocês fizeram de a pessoa dançando, você não vê bem e tudo mais, né? As sombras, coisas que o Clouseau fez com o Romy Schneider. Não sei se chegou a ver aquele filme, né? Que ficou inacabado. São experiências que estão todas aí evocadas. Então é de uma riqueza extraordinária. As referências são muito, muito ricas. É engraçado porque a gente realmente ficou interessado nessas referências assim que inclusive muitas vezes estavam fora do universo do cinema, né? Iam para literatura, para música, a gente olhou para vários lugares. E na verdade é assim que eu acabo criando, assim. Eu estou escrevendo roteiro agora e o roteiro me obrigou a olhar para fotografia, por exemplo, né? E aí eu comprei uma câmera e estou tentando ser um fotógrafo. Agora você falou que o Danny é tímido. O Danny é muito tímido. Gente, a cena de sexo incrível, é extraordinária, nossa. Porque é uma cena de sexo heterossexual. É uma cena de sexo que não tem nenhum filme gay que tenha isso. É uma cena de sexo heterossexual do começo ao fim. Pode crer, pode crer. E a gente ficou brincando com isso. No poema tem isso, assim. No poema tem o masculino e o feminino o tempo todo. Eu acho que nós gays nos tratamos assim muito facilmente. E isso também fala muito sobre as intimidades minhas e do Marcelo. E a gente ficou pensando muito sobre evocar. Eu pensei, um filme que eu pensei muito, assim, muito, foi o Sonho de Valsa, da Ana Carolina, né? É um filme que eu sei de cor. Na época não tinha como baixar, nem no making of, e eu ficava narrando para a equipe o filme inteiro. Foi um filme referência para a equipe que ninguém viu, assim. Eu ficava narrando ele. E também essa coisa por que esse filme? Porque esse filme é um filme que fica falando sobre aquela mulher que a Xuxa Lopes que faz, que está vivendo como uma mulher absurda, né? E depois vai ter de encontro com a sua própria mente, com os seus fantasmas que são, né? Os seus fantasmas que vão existir muito mais porque existe uma sociedade que quer que você os tenha, caso você seja de tal maneira, do que porque são seus, né? E eu acho que a Amianto, ela tem muito disso, assim, como eu acho que todos nós, a não ser que não nos permitamos, mas a sociedade está aí para fazer a gente sentir horror de nós mesmos se nós não formos como ela quer que nós sejamos, né? E a Ana Carolina trata disso em todos os filmes. E sobretudo nessa trilogia, né? Que esse filme é o Mar de Rosas, Das Tripas Coração. E Sonho de Valsa, maravilhoso. Mas a Amélia também, né? A Amélia é um absurdo, realmente. Quem não conhece os filmes da Ana Carolina, por favor, saia correndo. É incrível. No YouTube tem acho que o Mar de Rosas para assistir inteiro, assim. Mas esses filmes... Mar de Rosas é um filme cujo plano de abertura é uma menina mijando na beira da estrada, né? E a câmera está próxima dela, né? Quer dizer, uma asserção feminista, né? Assim, logo de cara, fala assim, ó, se você está pensando que você vai ver um filme, começa assim, né? E essa coisa dos clichês que você falou tão bem sobre, assim, os clichês, eles me interessam muito. Eu acho muito curioso o clichê, porque o clichê é uma armadilha terrível. Eu gosto muito de brincar com o clichê. Nesse filme, nesse trabalho, a gente extrapolou. Eu acho que o Doce Amianto é o meu trabalho mais, sei lá, careta, assim, né? Mas a gente quis brincar muito com os clichês porque ficou interessante para a gente pensar essa vida que é forjada, né? Assim, pela sociedade em nós, né? A partir de clichês e de coisas que sequer nos pertencem, né? Que passam a nos pertencer porque queremos pertencer a alguma coisa, portanto aceitamos que as coisas nos pertençam. E
E ela fica... E ela é toda a aflição dentro disso, né? Ela é toda a aflição, assim, ela topa aquilo, mas fica aflita o tempo todo, né? Uma coisa que eu gosto muito, que eu revi dia desse, lá em Fortaleza, na mostra, aí a última cena, depois do sexo, né? Tem aquele texto lá que eu gosto muito, né? Que ela fala: somos desimportantes, talvez, e isso me engasga. Pensar que traremos nos ombros somente o sabor da falta é algo que me deixa tensa e insurge em combustão aqui dentro. E a vontade de acertar o grito e o caminho é cada vez maior. Preciso mudar o mundo. Preciso mudar o mundo, embora eu prefira um segundo contigo, meu amor. Né? E eu acho que isso acaba tendo muito de Leonilson também, assim. Né? O Leonilson está na epígrafe não à toa, assim. Como o Walt Whitman está na epígrafe não à toa, porque aquele trecho é um trecho que fala o que eu desejo e o que eu acredito, que é: ninguém é desimportante, no final das contas. Né? Assim, pode até ser desinteressante a mim, como eu ao outro, mas desimportante não, assim. E, sobretudo, quando você olha na margem, acho que qualquer coisa, quase todas elas vão me interessar, sabe? De verdade, né? E que a maneira da margem me interessa, a maneira de estar no mundo do marginal me interessa, né? E em mil sentidos, em sentidos horrorosos, inclusive, me interessa. Agora, esse risco que vocês correm de brincar com gêneros, porque a cena da igreja não dá para não rir, né? A cena da cachoeira é maravilhosa, porque todo mundo se encanta com a comicidade daquela cena, né? Porque é a coisa mais falsa do mundo, né? E no final vocês amarram de uma forma séria. Ninguém sai dando risada. Eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o mundo. Isso me calou profundamente. Eu acho que cala em todo mundo. Eu acho que é uma coisa muito, pelo menos na nossa plateia, né? De uma mostra como essa, a gente se identifica muito. É muito sério. Termina com um tom sério. E quem está falando isso é aquela personagem vivida por aquele ator daquela forma. Ninguém ri. E depois do gozo, né? Depois dessa entrega total, depois que ela tanto deseja, depois desse reencontro com o amor que a fudeu, que a largou, que a... É o do presente, né? Exatamente. É o do presente, é o da porta no começo, é o que joga na lama, né? É o mesmo cara. E ele permeia o filme, né? Assim, na verdade, é nele que ela está pensando. Quando ela encontra o Herbert, por exemplo, né? Que é alguém que ela quando ele encontra uma possibilidade de se apaixonar novamente, ela se perde no pensamento, naquela criação dela sobre o casamento, né? Que vai culminar no casamento e depois culminar na separação, né? E sobre a trilha, assim, eu fiz a trilha, né? Tem, acho que algumas músicas que não são minhas, aquela música da perseguição, uma música de uma banda que a gente gravou no estúdio, meio improvisando, assim, vendo essa cena em loop, e os caras tocando, muito boa, né? Uma meninada lá de Fortaleza, chamada... A Malha também é muito séria. A Malha é muito séria. Não dá pra rir. Não. É foda, assim, a gente fez em 5.1, depois eu me arrependi disso. No final daquela cena, né, tem vários poetas que ficam recitando seus poemas, né? Então tem o Ezra Pound recitando aquele canto que fala da usura, tem a Sylvia Plath recitando o poema Daddy, né? Tem o João Cabral de Melo Neto recitando as falas do personagem Joaquim, dos Três Mal Amados. E eles ficam em sobreposição, porque a princípio aquela cena seria uma cena de nós, assim, eu escrevi querendo que ela fosse totalmente ruidosa, não sei o quê, e a gente não conseguia fazer ela funcionar, e teve um dia que a gente estava lá só olhando para ela direto, aí eu botei a Amália Rodrigues e ela, assim, né? E aí o ruído no final ele ficou brando, ficou mais delicado e tal, né? Os ruídos assim que tem,
os graves que existem no final, são feitos a partir... É uma música que eu fiz em 2001, chamada Recital Ardiloso, e ela é feita toda a partir de voz, né, as vozes minhas e do Marcelo, né, que eu retrabalhei no computador e tal, não sei o quê. E então coube totalmente ali na cena, por isso que eu... E também porque ali é o fundo do poço da dor da personagem. É o fundo do poço total. E parece uma situação meio institucional, né? Preto e branco, não sei se ela está numa maca. São referências possíveis. Agora, usar o fado nesse momento é sair do melodrama, não tem melodrama. Fado não é melodrama, fado é tragédia. É, tragédia total. O fado não dá margem a você fazer paródia, gozação, não. O fado é trágico. Não, esse dia de filmagem foi terrível, assim, porque foi o dia que a gente filmou as escadas, né? E eu conheci uma menina que morava no mesmo prédio do rapaz para quem eu fiz a cena da escada e da lama. E a gente foi filmar, passava pela porta da casa dele fazendo isso. E depois disso, dessa tensão toda, teve uma hora que ele vai chegar, gente, a gente tem que ir embora, ele vai chegar. E aí a gente foi correndo, aí cortei o cabelo do Danny com tesoura de unha, ele não se viu, para fazer a cena da... Cinema da crueldade, né? Não, foi terrível, que aí eu fiquei cortando, falei, não, mas é porque tem que ficar assim. Aí ele de sobrancelha raspada, assim, aí ele não tinha se visto. E a gente entrou no elevador num prédio lá no centro de Fortaleza para usar um andar abandonado para fazer a cena da preto e branco lá, que a gente chama da cena do pesadelo. Ele, quando abriu o elevador, ele se viu, né? Aí ele ficou muito chocado, aí eu fiquei me sentindo muito mal. Aí deu tudo errado, aí a maca não funcionava, a gente teve que improvisar uma outra coisa, não sei o que, o plano teve que mudar total e ficou melhor. E aí uma tensão total. Tá sofrendo mesmo, né? Não, terrível. Eu fui pra casa chorando, dentro do ônibus, assim. Saí do set desesperado, fiquei chorando no ponto de ônibus, dentro do ônibus, até chegar em casa chorando, chorei dentro de casa. Foi bizarro, assim, eu em pé no ônibus, assim. Foi terrível. Mas eu acho que funcionou. Então, acho que... Oi? Não, pode falar, você tá ótimo. Tá ótima a conversa, inclusive eu quero que você fale mais depois. Não, uma coisa só que eu percebi assim, na fala dos três, que eu achei bem interessante, além dessa questão toda do corpo, né, que é o corpo como uma arma, o corpo como realmente um objeto de luta, né, a partir do... E tanto no Doceamento tem muito isso, né? Como vocês viram, e no seu filme também, o Translucid, que eu já vi quando passou em São Carlos, enfim, acho que é bem legal se vocês tiverem a oportunidade de ver. Como você fala, tá na internet. Depois você passa então, por favor, hoje. Tá? Se puder falar, bom, depois você passa direito enfim, o nome. Mas é bem interessante como realmente é isso, que eu acho que hoje em dia o corpo que é uma possibilidade e que talvez cruze a barreira de línguas, enfim, é uma coisa universal, né? E uma outra coisa também que eu achei bem interessante, e não sei se vocês quiserem também falar mais disso, tá? Como uma palavra que está sendo usada muito no meio acadêmico hoje, acho que talvez até demais, que é a intermedialidade, né? Mas é muito interessante como que passa pelo que vocês falaram, né? Por exemplo, você falou que, o Irá falou que o filme nasceu a partir de uma poesia, tem fotografia, tem textos. O seu também, quer dizer, a sua questão é mais com a performance, mas também que lida em paralelo com o cinema. E o Gad falou da apologia, da etnografia, de outros estudos, enfim. Como é que... Apesar de que às vezes é difícil, né, fazer eventos a gente adoraria fazer um evento de cinema aí com outras 1000 coisas juntos, mas às vezes tem que ser muito prático, não dá, mas enfim, é muito legal quando a gente consegue
voltar não só ao cinema, né, porque também é muito perigoso deixar o cinema só de lado, enfim, ficar no seu canto e participar com outras áreas e trazer pessoas de fora para fazer filmes e a gente que é de cinema fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu fiquei bem surpreso. Eu não sei se foi seu primeiro filme que você fez, Virá, que você participou ou não. Como diretor? Isso. Acho que um filme com roteiro e tal, no sentido mais formal, assim, sim. Mas eu tenho 3 curtas pequenos que são mais vídeo-poemas do que outra coisa, assim, que é vimeo.com/oiradosreis, junto. E tenho muitas outras experiências com o cinema, mas esse é o primeiro que eu dirijo, assim, junto com o Guto, né? Não, eu acho que é bem interessante que quando a gente consegue juntar o cinema e fazer com outras artes e outras performances, enfim, tudo, não ficar só nisso, no cinema. Bom, mas não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Só comentar isso que você falou. Acho que o corpo ele é inerente a essas questões, né? Acho que o corpo ele é o suporte disso tudo e também é ele que porta os gestos que criam o que é gênero, que criam o que é subversão de gênero e também quem recebe a violência e quem se cria a partir disso, assim. Então acho que para mim ele é central no meu trabalho em qualquer mídia, assim. Acho que é um pouco o centro, seria talvez o centro da minha pesquisa e o que liga todos, assim. Acho que o filme tá no Vimeo, acho que procurando pelo meu nome talvez seja um pouco mais fácil de tudo para ver e tal. Mas ele é muito centrado no corpo, né? O primeiro projeto se chamava Corpos Translúcidos. Que tinha uma coisa de estudar um pouco esse corpo-imagem e como esse gestual, esse tipo de coisa, carrega todas as questões. Então acho que cada corpo carrega o seu universo inteiro, né? E sobre a intermídia, eu não sei, assim, eu concordo um pouco que está sendo muito usado, mas acho que as áreas precisam aprender uma com as outras, né? E aproveitar a pesquisa que é feita numa área, seja ela da própria arte, como a filosofia, a antropologia, acho que sempre se bebeu muito, mas acho que essa questão das novas mídias, ela tende a tudo ficar mais concentrado e mais próximo mesmo. Não sei. Mas eu acho muito louco, porque eu acho que as linguagens sempre conversaram, na real, assim, né? É impossível você pensar... Porque quando se chega nesse lugar, assim, como se fosse uma novidade, assim, as linguagens se misturarem, pra mim fica parecendo que todo mundo é roqueiro, sabe? Assim, que, tipo... não é o cara, não é nem o roqueiro, o artista que fez o disco, mas fã de rock, sabe? Fã de rock só ouve rock. É o cara que fez a porra do disco, ouve uma caralhada de música, assim, né? Assim, várias outras... O cara conseguiu chegar naquela porra daquela música porque estava ouvindo o João Gilberto, que fã de rock não vai ouvir, né? Assim, porque fã de rock é foda, assim. Mas eu acho muito engraçado, porque para mim é totalmente natural que você olhe para várias linguagens, tantas quantas forem, e para várias possibilidades dentro de cada linguagem, assim, eu não consigo imaginar que possa ser de outra maneira, sabe? Porque, inclusive, se você pensa sobre cinema, porque cinema você tem essas coisas todas dentro do cinema, assim, nem só como possibilidade, assim, eu acho que é quase como uma obrigação para fazer o cinema existir. Você vai passar pela literatura, você vai passar pelo som, você vai passar pela trilha, você vai passar... Eu não sei como é o cinema profissional, assim, talvez no cinema profissional as coisas sejam assim, tipo, o diretor não olhe para a edição e não vai olhar para a trilha sonora. Talvez seja assim o cinema da Globo, o cinema que se pretende da Globo, que é o pior cinema de todos, né? Assim, talvez seja assim, né? Aquele bando de débil mental fazendo coisas e achando que é uma coisa incrível olhar para outra linguagem, assim, tipo... E na real isso é o que sempre foi, né? Porque a pessoa tá ali sendo idiota e acha que isso é uma coisa nova, mas na verdade as linguagens elas estão... É da natureza delas que elas se observem e se modifiquem umas às outras, inclusive. Não, com certeza. E só para falar uma coisa que eu acho que eu lembrei a partir do Gatti, achei bem legal que quando você falou do Metrópolis, né, do Limite, que o Limite também é um filme super...
Não, eu concordo muito com você, né? Uma coisa que eu estudo, enfim, na UFSCar, essa questão queer, né, do limite. Que eu acho que é muito o queer não só como uma atitude presente e talvez futura, como também uma, quer dizer, não deixa de ser presente, mas enfim, como uma reapropriação e pôr em dúvida algo do passado, né, que já estava canônico, que estava certo. Eu acho que é uma coisa bem fundamental. E, inclusive, até convido vocês, não sei se todo mundo já tem um catálogo, não sei como é que está fazendo para fazer a troca. Tem alguns textos que falam muito disso. Tem um texto do Ian Beauvais que fala de alguns filmes ali da década de 80, que usava o cinema clássico e fazia reapropriação de cenas para deixar mais explícito uma questão queer. Enfim, acho que é bem legal como também a história do cinema está em constante revisão, né? E agora também vai sair, dá para sair um livro de cinema, uma nova história de cinema brasileiro, enfim, não sei se vai ter alguma coisa disso, de queer, eu acho que não, mas enfim, outras histórias de cinema queer no mundo estão saindo, enfim. Não vai ter, né? O Gato acabou de confirmar que não vai ter, como eu suspeitava. Bom, não sei se você quer falar alguma coisa ou deixar abrir para a plateia. Opa. Se alguém tiver alguma pergunta. É só levantar a mão. Alguém tem um tímido aí? Ainda não é sobre eles, é sobre o catálogo. Eu vi Não. algumas pessoas sobre o catálogo e fiquei interessado. O catálogo da moda. Isso. Aonde? Você retira na bilheteria. Ah, ok. Ah, tá. Só a hora que quiser. Então, o catálogo tem... Você quer fazer algum... Queria- no- Peraí, só pedir para vocês falarem com o microfone que está sendo gravado. Ah, então. É gravado? É. Era sobre o doce amianto. Na verdade, aquelas cenas da dança e tal, eu percebi a poesia dentro da obra, mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre a relação da dança, que vamos dançar no sol, dançar sobre o sol. Era uma questão onírica, de sonho? Eu fiquei um pouco me perguntando ali, qual seria aquele registro ali da questão do sonho. Rafael. Preciso me apresentar, não. Rafael de Boer, Atual professor adjunto 1 da Universidade Federal do Rio Grande, ex-orientando José Gatti, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pronto. Nessa cena, inclusive, eu acho que era mais humor do que qualquer outra coisa, assim, né? Que tá... É a questão da voz, né? Aquela voz um pouco... Não queria usar essa palavra, mas infantilizada, quando ele aparece, o fantasma e tal, e faz a cosquinha. Né? Isso tudo faz parte desse sonho. Então, com uma mãe que parece que vai na cama, acolher o filho. Na real, sou eu tirando onda com a minha cara, querendo que o Marcelo volte e deite na cama comigo, entendeu? Assim, eu querendo rir dessa minha dor. E, na verdade, eu gosto daquela imagem, assim, por isso que eu a evoco. Né? Eu gosto quando aquelas duas pessoas completamente descompassadas, que muito facilmente vão ser olhadas como ridículas, encontrem nesse ridículo o seu lugar de profundidade. Né? Porque elas pretendem ao menos, ou eu pretendo que elas pretendam ao menos, algum tipo de profundidade. Né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção é aquela cena da boate, até me comoveu bastante, na verdade. A cena que ela dança, que todo mundo fica... todo mundo recusa, e depois no final, bem aquela questão meio conto de fadas, né? Depois o príncipe encantado tá ali, né? Então acho que é sempre essa questão que tu falou, né? Brincando com os clichês e tal, porque o cinema, não diria só hollywoodiano, mas é aquele cinema mais narrativo, né? Que vai sempre aquela questão que no final vai encontrar aquele príncipe, né? Então achei bem interessante, bem tocante até aquela cena da boate, né? Quem já não se colocou naquela situação de ir pra uma boate dançar sozinho esperando o príncipe encantado e vai pra casa sem ele? A grande maioria das vezes, né? Eu em boate de gay rico, príncipe pego ninguém, foda total. Não rola, boate de gay rico não rola. Obrigado. Mais alguém quer uma pergunta, um comentário? Os caras não? Você falar alguma coisa?
fazer mais uma pergunta para o Irã e para o Tamid, na verdade. Queria saber como é que você... como é que foi um pouco... Queria que você falasse mais um pouco o processo de filmagem mesmo do Docimento. Como é que foi, assim? Se foi muito improvisado, se vocês tinham uma ideia mais, geral, e chegaram na cena e filmaram, ou se foi uma coisa super estudada? A gente teve uma pré bem longa, assim, na real, né? E de preparação de elenco e não sei o quê. A gente se fudeu todinho fazendo aqueles negócios lá de ator, de respiração, de, sabe, se levantar em 40 minutos, dar soquinho, não é aquelas loucuras. Teve uma preparação, sim. A gente chegou naquele corpo ali daqueles personagens muito por conta dessa preparação, né? E o cara colorido, quando eu faço cara colorido, assim, para mim foi bem difícil, porque na verdade eu estava sendo a Blanche, me preparei para a Blanche e não me preparei para o Carlos, né? E aí eu dormi no set, né? Raspei minha barba e no dia seguinte, 7 da manhã, tinham 4 mãos me maquiando durante 2 horas para eu virar outra pessoa, assim. Foi muito louco. Mas sem ter tido essa preparação, eu não teria conseguido, assim. Isso para mim ficou muito claro na cena de perseguição. Sabe? Que a gente estava num lugar público, tinha que parar toda hora, não sei o quê. Se eu não tivesse aprendido a me preparar, a manter o personagem, não sei o quê, eu que não consigo me concentrar muito facilmente, não teria conseguido, sabe? Assim, foi incrível. Mas... Maquiagem, os tiros que as pessoas recebem, clichê de filme, de tiro mesmo. A gente já viu isso no cinema americano um monte de vezes e vocês fizeram muito bem feito. Obrigado. E eu queria falar da cena da Iemanjá, Shiva, a sereia. É de uma plasticidade linda, me lembrou. E aquela voz é dele. Voz é dele, do Reginaldo. Olha só. E eu me lembrei de um texto da Maya Deren, em que ela fala sobre a utilização desses recursos para você usar a realidade cinematograficamente, né? E vocês estão fazendo isso aí. É que eu estou com esse texto muito fresquinho na minha cuca. Não, é maravilhoso. Depois eu passo a referência para vocês. Cinema, o uso criativo da realidade. Foi publicado na revista Devires, da UFMG, e foi traduzido por mim e pela Cristina Mendes, que é uma professora aqui da Tuiuti. E só para comentar, porque você, além de atuar, você também dirige, né? Então acho que é uma coisa bem difícil de se manter no personagem, mas também ter uma noção completa do filme ali à sua volta, né? Nessa cena da perseguição estava grave, assim, porque o Guto estava na câmera, eu estava sendo o personagem e o set estava existindo, assim. E aí a gente tinha a assistente de direção e tal, e foi ela que salvou tudo, assim, tipo... Eu me lembro nitidamente de eu estar correndo e pensando, meu Deus, tem água no set. Assim, é bizarro isso, né? Cara, fazer filme baixo orçamento é isso, né? Total. E é super divertido, assim, eu amo set de filmagem, sabe? Eu amo mesmo, eu acho muito divertido e é muito bonito você ver aquelas pessoas todas entregues à parada, sabe? Assim, foi muito bonito, assim. Aquela cena da boate, a gente gastou uma grana, a gente descolou uma boate emprestado, uma boate meio paia lá de Fortaleza, e eu queria que fosse numa boate paia e tal, para ela viver aquilo horrível, né, de ser gongado o tempo todo e tal. E a boate estava em obra, a gente descolou a boate, mudou tudo, tirou todas as propagandas, botou papel brilhoso nas propagandas todas, e abrimos a porta, assim, compramos várias cervejas e abrimos a porta e falamos, galera, vai rolar uma festa e cheguem lá. E aí eu fiz um set list de trocentas músicas, todas com o mesmo BPM, para depois poder compor a música né, com o movimento das pessoas sempre parecidinho, assim. E foi muito, muito interessante esse dia, assim, mas foi muito tenso. Porque aí todo mundo ficou muito bêbado, a gente comprou mais cerveja,
E foi ficando louco, cada vez mais louco, ninguém transando no banheiro. Uma loucura, foi muito bom. Muito bem, Pedro, você quer fazer? Eu sou o Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a representação da mulher e da lésbica no cinema queer. A gente está no mês da visibilidade lésbica e eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco. Com certeza. Alguém quer começar? Eu não sei muito bem, o cinema queer você diz no New Queer Cinema ou o cinema queer como uma instância? Acho que é geral, não. Mais geral, De que eu saiba, existem estudos assim, quantitativos de que as realizadoras mulheres são muito... o número é muito menor do que de homens. E assim, quanto à representação, eu não me arrisco a fazer um panorama, porque nem sou grande cinéfila, nem pesquiso assim, mas assim, estando no mundo e vendo as coisas que se consegue ter acesso, é ainda incipiente, assim, as tentativas, assim, apesar de estarem crescendo. Mas, não sei. É tão vasto, é tão variado, né, que é da própria, essa palavra é complicada, natureza, queer mesmo, né? Agora, voltando ao filme, a personagem principal é uma mulher, né? Estou perguntando. Eu acredito que sim. Ela não se define. Não é definido no filme que ela é. É a verdade, você quer responder? Às vezes ela é, eu estou sendo provocativo aqui. E o que a Tamires falou é absolutamente correto. E isso tem a ver não apenas com uma questão de gênero, mas também, se você for pensar, a questão étnica é fundamental também. Quer dizer, as pessoas têm que começar a criar as imagens e as representações que lhes dizem respeito, né? Então precisa ter muito mais mulheres fazendo filme, precisa ter muito mais negros fazendo filme, precisa ter indígenas fazendo filme, e isso daí é uma necessidade que eu acho que é consensual, de uma certa forma. Uma questão política. Bom, como um dos curadores da mostra, né, acho que eu preciso responder um pouco isso, porque na programação realmente tem muitos poucos filmes com mulheres, né? De mulheres, realizados por mulheres, isso, ou protagonizado por mulheres mesmo. E é uma coisa que eu acho que, claro que teve alguns que a gente tentou e não conseguiu, mas também outros filmes de homens a gente não conseguiu também, enfim. Só que eu acho que uma coisa que, e aí talvez, que só inclusive recentemente alguns eu fui descobrindo, porque a maioria desses filmes são muito raros, né, e são muito difíceis de ter acesso mesmo. E às vezes assim, você pode tentar ver algum outro filme na internet, vou ver se é legal ou não. Alguns vídeos feitos por mulheres não conseguimos ter acesso nesse nível mais rápido, talvez fácil. Mas talvez é uma coisa que, enfim, para eventos futuros ou para futuras mostras, que é uma coisa que precisa, inclusive, ser corrigida a partir disso, né? Porque quanto mais é difícil de achar, mais fácil é de continuar deixando de lado. Então, por exemplo, tem vários vídeos da década de 80 que já não foram incluídos no texto lá da Ruby Rich, né, que começou o movimento New Queer Cinema, ou que são mencionados muito en passant, e a cinematografia canônica, digamos, do New Queer Cinema continua a deixar de lado, né? Sadie Bene, a Cecília Bariaga, enfim, os nomes que estão deixando de lado, e enfim, espero que talvez se a gente esteja uma futura mostra, ou outros eventos mesmo, e consiga, enfim, voltar, trazer elas mais. Um dos textos do catálogo fala disso, né, mais especificamente, mas enfim, eu acho que concordo que tem realmente menos filmes feitos por mulheres, mas talvez não seja, precisa ser exibido mais, realmente. Mas um comentário sobre isso também é de que, enfim, acho que talvez esteja se repetindo tantas coisas que a gente já falou, mas
O motivo disso é uma questão estrutural, assim, tem a ver com pessoas entendidas como mulheres, designadas como mulheres, não serem encorajadas a ocupar espaços de expressão e espaços de poder. Então tem a ver com isso, assim. E tem a ver, assim, não sei, gente, vivi uma faculdade de cinema enquanto mulher, mais mulher do que hoje acho que sou menos. E é muito difícil, a misoginia, ela tá nas pessoas hoje, assim, é uma coisa que... Então, se você não toma consciência de que esse tipo de processo está acontecendo, acho que muitas pessoas desistem e vão ser produtoras, a maioria das produtoras são mulheres, vão ser qualquer coisa e desistem do seu próprio devir criador, porque é tão difícil, você tem que lidar com tanta violência, com tanta besteira que te falam e não sei, enfim. Violência de discurso, inclusive, né? Você é eliminada. Eu acho que tem uma história que tem que ser revista, que é a história do Mix Brasil, que foi um festival importante, já não tem mais o mesmo impacto, chegou a ser itinerante, inclusive, em determinado momento dos anos 90, e isso se deve, mais do que tudo, ao trabalho de Suzy Capó, que faleceu no último mês de janeiro, e que era diretora do Festival Mix desde o começo, e que abriu um espaço tremendo para realizadoras lésbicas. Havia programações específicas, né? Quem estudou o Festival Mix e que foi ver a programação e tudo mais, chama-se Marco Aurélio Silva. Hoje ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, ele foi meu aluno em Santa Catarina, ele fez uma dissertação de mestrado sobre o carnaval em Santa Catarina, sobre o carnaval trans em Santa Catarina, depois o doutorado dele foi sobre o Festival Mix, a programação, então é um histórico, né? Mas o Festival Mix deixou um lastro extraordinário nos anos 90 e nos anos 2000 e que moldou o pensamento de uma boa parte da geração, né? Jovens que assistiram e tal, e que precisa ser revista essa história. E a maior parte do acervo está na escola Oswaldo Cruz, lá na Rua 3 Rios, em São Paulo. Oswaldo de Andrade, desculpe. E que tem uma boa parte do acervo do Mix, dos filmes que foram mostrados e tudo mais. E os próprios catálogos do Mix dão um mapeamento de realizadoras e realizadores brasileiros e estrangeiros que tiveram seus trabalhos exibidos no Brasil. Só comentando também sobre essa coisa dos arquivos, eu estive na Alemanha no passado e lá conheci um arquivo de filmes de mulheres enorme, incrível, posso te passar o nome certo depois, que elas mandam cópias para esse tipo de evento. Assim. Eu não consegui ficar horas ali porque para assistir tudo que eu queria, mas tem arquivos incríveis. Estão lá, independentes e tudo, mas agora estão se abrindo também para realizadores trans e tudo, mas é mais fundado em filmes feitos por mulheres. Mas eu não lembro exatamente o nome agora, que é o nome alemão, mas se me lembrando, depois eu te passo contato. Porque a sede em Hamburgo, se não me engano, tem um braço na Inglaterra e um nos Estados Unidos, do arquivo. Vou fazer uma pergunta aqui. Bom, meu nome é Adriana, eu sou de Curitiba, mas eu moro há 4 anos na África do Sul. E, felizmente, eu estou visitando a minha família agora, nessas 2 últimas semanas, e eu fiquei sabendo do festival. Então, eu estou bem feliz de estar aqui testemunhando esse evento. Então, primeiramente, quero parabenizar a organização. Eu acho que é um espaço muito importante que precisa ser marcado. E eu acho que o cinema é uma plataforma incrível para criar diálogo. Inclusive, eu também curo um cinema de documentários, mas é mais na área de direitos humanos na África do Sul. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pertinente à última pergunta em relação à extensão, né, do cinema, na participação da mulher, mas também transgênero, indígenas, enfim. Eu queria saber se existe algum tipo de discussão em termos de políticas de apoio e suporte ao cinema, em termos de ação afirmativa, porque acho que isso também é uma questão que
que pode, de alguma maneira, viabilizar, né, a feitura. Facílimo de responder. Não. No Ministério da Cultura, coisas bem discretas. Incipiente. Discretas. Incipiente, Ano passado teve mulheres no insatisfatório. cinema, enfim. Mas assim, gente, R$50 mil para 2 filmes. Não, e esse ano nem lançou. Não há assim. reserva, não há nada. Nada. Se não há nem para etnia, nem para raça, nem nada. É lamentável. Porque, obviamente, o queer, eu estou me familiarizando com o queer está sendo apropriado aqui no Brasil, e eu vejo que ele funciona bem no campo da sexualidade, sexo, gênero, como você colocou, José Gatti. Mas na África do Sul e na África em geral, ela está sendo muito cruzada com questões de classe, raça, Você mobilidade. mora em Cape Town ou Johannesburgo? Não, eu moro em Johannesburg, no difícil. Mas tenho pessoas para te apresentar, viu? Eu morei um semestre em Cape Town. Que Trabalhei ótimo. na universidade lá e tem pessoas que estão fazendo, inclusive, mostras de filmes de direitos humanos e tal. Legal. E então, eu não sei se vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa questão do queer no Brasil, está bem mais focado na questão da sexualidade e gênero do que nas outras marginalidades, não sei se dá para colocar desse jeito. E pensar principalmente essa questão da raça, porque lá, incrivelmente, o cinema queer está bem desenvolvido por lésbicas. Então, a maioria porque também tem uma questão da África do Sul, da raça e tribo, e diferenças tribais, e poligamia, monogamia, e como as pessoas se organizam socialmente lá. Então, não sei se pudesse falar um pouco sobre isso. Obrigada. Acho que no meio dos ativismos, talvez mais do que da arte no Brasil, acho que esse tipo de intersecção é muito debatido, assim. Ultimamente começaram a ter traduções de livros que falam sobre transfeminismo, que falam sobre feminismo negro, porque o queer, ele é, assim, irmão do feminismo, né? Algumas pessoas chamam ele de pós-feminismo, porque começa ali com a Judith Butler, que vai questionar como as feministas categorizam esse sujeito do feminismo e como isso é excludente de algumas pessoas, enfim. A intersecção com raça, com classe, ela existe, mas ela está mais, eu sinto, das coisas que eu vejo, que está mais nos ativismos e no meio da militância do que, por enquanto, chegando nos discursos artísticos, não sei se... Políticas, públicas. Boa noite. Meu nome é Dante Luiz de Lima, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, fui ex-orientando do GATS também. E, no momento, a minha pesquisa, eu estou interessado em teologia e literatura, que é uma área da literatura que se chama teopoética, que é pouco explorada no Brasil ainda. E dentro do filme eu vi a cena do casamento, que você coloca uma cruz no meio deles, do casal. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que você pensou ao conceber aquela cena e aonde que você filmou também? Porque você sabe que as igrejas não gostam muito dos gays, né? E os gays têm que não gostar das igrejas mais ainda. A gente filmou na Catedral de Fortaleza. A gente filmou como turista. Na verdade, ele é um chroma key, né? A gente entrou como turista na igreja e ficou: podemos filmar aqui? Aí, podem, claro. A gente filmou a igreja e depois fez o chroma key, né? A gente botou a pica de Jesus exatamente na boca do casal. Vocês roubaram as imagens. A gente roubou as imagens. Aí ficou lá, eu adoro aquela pica no meio, assim, eles se beijam com a pica de Jesus no meio, assim. Super Jean Genet. É outra referência aí. Total, Jean Genet é referência total. E tem a minha relação com o cristianismo, que é uma relação de negação e ódio, assim. Né? Eu não sou batizado, eu não tenho uma criação católica, mas quando a primeira vez que eu pensei em Deus, eu tinha, 16 anos, me apaixonei por um menino católico, que se apaixonou por mim e que não deixou a merda acontecer. Isso me fudeu.
E aí eu fui pensar sobre Deus a primeira vez, e já pensei sobre Deus como um elemento cultural que queria me fuder, um elemento cultural que era meu inimigo. Então, assim, eu nunca precisei abdicar de Deus, eu nunca precisei me retrabalhar para pensar o cristianismo, para pensar essa merda toda, entendeu? Sempre foi merda para mim e vai continuar sendo, entendeu? O cristianismo para mim é uma das coisas mais nocivas. Todos os filhos de Abraão, né? Todos os filhos de Abraão, os 3 filhos de Abraão, porque judeu, muçulmano e cristão, qualquer um deles trariam a gente para esse lugar de bosta que a gente está, né? Porque qualquer um deles trata a diferença com ódio, qualquer um deles trata a diferença matando a diferença, fudendo com a diferença, querendo e exigindo que a diferença não exista. Então qualquer um deles não me interessa, né? E o cristianismo, obviamente, lembrando que eu moro em Fortaleza, que é uma porra de um estado, uma cidade extremamente católica, né, que o Ceará deixou de ser o estado mais católico do país mais católico do mundo, porque agora está cheio de crente, né? Então, assim, os inimigos estão por toda parte, né? Então, para mim, era muito caro tirar uma onda com Deus, assim, né? Era muito caro. Depois eu fiquei achando tão pouco aquilo que no roteiro que eu estou escrevendo tem a frase dita, Deus não existe, e uma musiquinha que fica sendo cantada com essa frase o tempo todo, né? Sei lá, queria que durasse 20 minutos desviados dizendo isso, assim. Que Deus não existe. Porque primeiro, Deus não existe, só existe como elemento cultural, e segundo, esse elemento cultural nos quer mortos, né? Então, esse elemento cultural, ele não me interessa em nenhum sentido. Hoje em dia o cristianismo não faz o menor sentido, porque nem beleza existe naquele lugar, né? Porque não existe uma arquitetura que seja interessante no cristianismo, não existe uma música que seja interessante no cristianismo, salvo no Arvo Part, não existe absolutamente nada que seja bonito no cristianismo, né? A única coisa bonita no cristianismo são os cristãos, entendeu? E quando são bonitos. Não, obrigado. De nada. E o que não deixa de ter um aspecto religioso, aquela cena da praia do mar. Sim. Né? Mas não é cristão. Não, é o religioso. Totalmente, é o religioso em outro lugar, sabe? O filme começou a virar um lugar de homenagem, assim, né? Tem as fotos do Vitor, que é um amigo meu, que é fotógrafo, Vitor de Castro, né, as fotos dele, tem um trabalho do Yuri Firmeza, que é outro amigo, e aí tem o Marcelo, tem o Dane, tem a hora que a Mioto tá com o Herbert, os dois, ela tá de princesa e ele de príncipe, aquele poema que ele recita para ela é um poema do Dane, né? E então começou a surgir essas coisas, e aí eu escrevi essa cena pro Reginaldo, que é um amigo meu de adolescência, que tem aquela voz espetacular, né, e que não é cantor, né? Aí eu falei, eu tenho que gravar esse cara, assim. A gente tinha feito uma performance na abertura de uma exposição do Vitor, e eu falei que pensei que tinha que ter aquela cena. E aí a gente pegou o vestido de uma amiga que na verdade, a princípio aquele vestido tinha 8 metros, né? É um trabalho de uma amiga chamada Marina de Botas, que é um trabalho chamado Pretinho Básico, né? Vestido de 8 metros, assim. E aí acabou que ele foi cortado, não para cena, a gente queria que ele fosse enorme, mas ele foi cortado porque, sei lá, deu algum problema no tecido. Mas sim, é religioso nesse lugar, assim, me interessa esse lugar do religare, né? Que é o lugar do reencontrar-se, religar-se ao cosmos, né? Que fala disso. E eu fico totalmente aberto a esse lugar, né? Esse lugar me interessa, né? Assim, a gente é tirado desse lugar o tempo todo, né? Assim, agora eu pensei uma coisa que eu acho muito interessante, assim, nessa sociedade. Tem um tipo de sexualidade exacerbada na sociedade que me interessa muito, assim, tipo esse funk paulista feito por adolescente, falando de pica, de cu, de buceta. E, né, o funk do MC Brinquedo, o funk do Sete Belo, o funk do MC Pedrinho, que a Polícia Federal está perseguindo todos eles, proibindo eles de fazerem show para ver se esses faveladinhos deixam de ganhar dinheiro, né? Porque a Sandy cantar uma música com cara de amor para o seu irmão pode, mas esses meninos falando de buceta não pode, né? E
E esse lugar é um lugar que me interessa muito, porque para mim é o fracasso do cristianismo, o fracasso da salvação, sabe? Nesse lugar não cabe nem John Willis, nem cristianismo, não cabe salvação nenhuma, sabe? É a libertação total, sabe? É a libertação total. E eu acho isso maravilhoso, porque o cristianismo ele nos tirou da natureza totalmente, né? Ele quer nos fazer crer que não fazemos parte da natureza, e a gente não consegue negar a natureza de todo, e o que sobrou da natureza em nós foi o nosso corpo, né? Então a gente na busca por esse religar, e totalmente de maneira inconsciente, então esses moleques estão aí, estão fazendo esse religar, estão falando da natureza, estão lembrando que são bichos, entendeu? É isso. E liberdade é isso, sabe? As pessoas agora, a classe média jovem, macrobiótica, fica o tempo todo falando de liberdade, querendo liberdade, mas todo mundo quer ser fofo, entendeu? Liberdade não é fofa, entendeu? Liberdade não é conforto, liberdade é confronto, entendeu? Conforto é regra, sabe? Meu espaço, seu espaço, cada um no seu quadrado, isso é regra. Se você quer liberdade, meu amor, você está no lugar errado, entendeu? A liberdade é realmente confronto, entendeu? Quer ser livre? Vamos ali, vamos pro embate, porra, entendeu? Não tem outro jeito, a liberdade nunca vai ser outra coisa. A fofa é uma invenção, é uma coisa, sei lá, para vender disco da namorada do Los Hermanos, entendeu? E segundo, que se você quer liberdade realmente, você vai ter que ser violento. O mundo vai ser violento com você também, e é isso. Não vai ser de outra maneira, entendeu? Não adianta pensar, ficar na fofura, entendeu? Não adianta, gente. Fofura não serve pra porra nenhuma. E realmente tem que entender. Se você quer, tem que se decidir, sabe? Eu quero regra. Eu quero estar aqui confortável e me sentindo livre, confortavelmente. Se você quer isso, você quer regra, entendeu? Você não quer liberdade. A liberdade é outra coisa, de outra natureza. Nunca vai se encontrar com conforto. Não adianta. Não adianta. Nem casando com o Herbie. Nem casando com o Herbie. Eu acho importante a gente colocar essas questões de religiosidade dentro dos filmes, e eu realmente concordo que nós temos que contestar, porque a religião é a Bíblia é o grande atraso da humanidade, eu acredito, principalmente para o LGBT, né? E inclusive o sexo lésbico dentro da Bíblia não existe, porque sexo lésbico não é considerado sexo, porque não há penetração, então não... A Rainha Vitória já dizia isso, né? Sim. Quando foram perguntar para ela falou assim, mas isso é impossível. Sim. Sim, não tem a procriação, mas o sexo gay também não há procriação. Mas não era pela procriação, é pela anatomia mesmo, na cabeça dela. Eu tenho um pastor que é vanguardista, e ele falou que ele foi no programa num programa de TV, que não lembro de quem é, e ele fala o seguinte: o lugar onde tem mais viado é dentro das igrejas. Porque o povo, nas igrejas, ele fala, porque o povo vai lá porque quer se esconder, mas muita gente vai lá. Isso é uma tradição. Os ricos, os nobres botavam os filhos viados e as filhas lésbicas para dentro da igreja, né? Assim, para esconder da sociedade aqueles ali. E eu acho que é um lugar certo, deve ser um lugar ótimo, entendeu? Como o exército deve ser um lugar ótimo, assim, entendeu? Assim, eu acho que é lugar para viado mesmo, lugar para sapatão mesmo, entendeu? Eu acho que não tem que ser de outra maneira, não, entendeu? Assim, eu acho que eles devem fuder, maravilhoso, um bando de gato, jovem, querendo ser padre, entendeu? Assim, toda hora olhando para aquele cara pelado em cima da cruz. Deve ser muito estimulante, assim. Acho que eles devem fuder pra caralho. E devem mesmo, tomara. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente tem um tempinho ainda, uns 10 minutos, não sei se vocês quiserem fazer algumas últimas colocações. Gatti, Tamires, Virá, não? Bom, então eu queria agradecer a todo mundo, ao José, ao Tamires e ao Irá por terem vindo aqui, terem conversado aqui com a gente, agradecer ao público por ter vindo também. A mostra vai até o domingo, né? Tem sessões às 4, às 6 e às 8 todo dia, no domingo tem sessão às 4 também, enfim, tem programação lá.
E queria convidar especialmente vocês no sábado, que às 8 horas vai ter o No Skin of My Ass, e com a participação do Bruce LaBruce, que vai estar aqui para para apresentar e para conversar o filme. Vamos lembrar. Queria... Não. Não, tá aqui. Bom, mas fala aí, né? Não, terminei, pode falar. Só queria dizer uma frase que eu sempre lembro do William Burgess, o cara que escreveu Laranja Mecânica. Ele, numa entrevista nos anos 70, depois do filme do Kubrick, né? Ele, dando uma entrevista, ele falou várias vezes engajamento, arte engajada, engajamento, arte engajada, engajamento, arte engajada. Ele repete essas duas coisas muitas vezes mesmo, assim. E aí tem uma hora que a pessoa que está entrevistando pergunta: mas então para o senhor, a arte, para ser arte, precisa ser engajada? Aí ele responde uma coisa que eu amo e levo para minha vida, assim. Ele responde: não, de forma alguma, mas se a arte não for, que o artista o seja. É isso. Obrigado.